inovar, é parte inerente de todo profissional, e o professor pesa muito isso. Então, eu vejo assim, a gente precisa, e alguém já disse isso, nós precisamos romper com as formas que nos formaram. É preciso isso. Tá? E a gente não pode nós não podemos nos engessar achando que o que nós aprendemos no passado, ele se perpetua como valor insubstituível, imutável, como conhecimento que não pode e não deve ser invadido nem violentado. Ele não é sagrado, e até o sagrado também se profana. Então a gente precisa disso enquanto professor. Esse momento aqui é só uma chamada a essa consciência. Não é o começo, não pode ser o fim. Ele não pode, com a conclusão disso aqui, a gente esquecer que precisa estudar, que precisa mudar e que precisa ser, acima de tudo, humana, Nádia. Porque ser humano está aberto a mudanças, a inovações, e elas são intrínsecas da nossa vida. E aí, voltando para inglês, as competências comunicativas da língua estrangeira, não é inglês. Eu vou contextualizar um pouquinho, porque eu acho que a gente precisa entender como é que as disciplinas elas se integram ao currículo da escola, qual foi o contexto social, o contexto histórico que gerou e como é que elas viviam nas suas épocas. Quando o inglês entra na escola brasileira, ela já tem mais de 2 séculos de presença no dia a dia da escola brasileira. E ela nasce de uma necessidade que Dom João VI tinha de manter a dinâmica de negociações com a Inglaterra, e na época, quando entrou inglês, entrou francês também. Então, trabalhar inglês e francês era uma estratégia governamental da época para que as negociações elas fluíssem entre esses 3 países, Brasil, Inglaterra e França. Então, como é que ela foi pensada? No caso, essas 2 línguas, como é que elas foram pensadas? Sob 2 dimensões, a estrutural e a organizacional. E o que é que a estrutural fazia? Vamos estudar a gramática, né? Vamos estudar porque nós precisamos ler, nós precisamos conversar em inglês. Nós precisamos que os nossos jovens brasileiros, os nossos comerciantes brasileiros, eles tenham essa capacidade de entender e se fazer entender. E aí a escola começou a trabalhar o método clássico, que é o que vocês querem saber aqui. Qual era o método clássico? I am a teacher, e aí eu dizia, eu sou uma professora, não é? Ou sou um professor. Então era a frase, a gramática em si e a tradução. Então, e o verbo to be era forte em toda a época. Como se toda a língua, e ainda é, como se toda a língua fosse fomentada nisso. Então era assim que a gente trabalhava, como vocês também foram, como eu fui, né? Então tinha um dia que o professor enchia o quadro com vocabulários. Então vamos lá, teacher, student, umbrella, table, e lá vai, né? Aquilo que vocês sabem enquanto estudantes secundaristas da língua inglesa. Isso não atendeu à necessidade, à demanda, porque a língua não é só gramática, né? E conhecer a gramática pela gramática de uma maneira solta, ela não me possibilita dialogar. Eu posso perfeitamente conhecer as orações subordinadas substantivas e não sabê-las usar no texto, e não sabê-las usar na hora de conversar. Eu posso perfeitamente conhecer as orações reduzidas de gerúndio, de particípio, lá se vai, e não saber destrinchá-las quando eu estou conversando com alguém. E aí aconteceu a mesma coisa com as línguas estrangeiras no currículo brasileiro. Elas se limitavam a traduzir, como a gente se limitou a trabalhar português nessa mesma dimensão, né? A gente pegava o livro de português, e ele vinha pela década de 70, na LDB de 71, o que é que a gente pegava, e eu estou fazendo levando para a língua estrangeira. A gente pegava o texto, o livro trazia o texto bonitinho, logo abaixo o vocabulário, e a gente começava essa parte da semântica, aí vinha a ortografia, aí vinha a interpretação literal na grande maioria das vezes, não era?
e depois vinha a produção textual, que vivia 3 tipologias, que era a narração, a dissertação e a descrição. Mas por que a gente dava uma aula maravilhosa aos nossos olhos e terminava o percurso e me olhava para onde? O que eu aprendi mesmo? Para que serve? Né? E assim foi com a língua estrangeira. A mesma coisa. Hoje, com essa globalização, com esse estreitamento de nações, de países, com essa ausência de fronteiras e com a potência que se tornou ao longo da história, os Estados Unidos, a Inglaterra, que sempre foi a rainha dos mares, com isso tudo, eles alcançaram o mercado mundial e a língua inglesa tem se tornado uma necessidade de sobrevivência no mundo do trabalho. E a Lei de Diretrizes e Bases diz que o pessoal do ensino médio, ele tem como direito a gente trabalhá-los para que eles possam desenvolver competências para competir no mundo do trabalho, não é no mercado. Prestem atenção, é no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho, ele tem uma conotação bem maior do que mercado. O mundo do trabalho é o que é toda essa diversidade, é toda essa inconstância, é toda essa urgência, é toda a emergência que vem. Hoje tem uma profissão que é pique, mas amanhã eu não sei se ela vai estar no topo. Então eu preciso preparar o menino para isso. E a língua, no caso a língua inglesa, porque a francesa já saiu de uso na escola pública, porque ela não atendeu mais à necessidade atual, ela precisa ser cotidiana, mas ela não pode ser cotidiana no sentido só da gramática, como a gente vem trabalhar. Aqueles textozinhos dialogais pequenininhos que a gente chega, hello, how are you? Nice to meet you, né? What's your name? Não pode se limitar a isso e a gente achar que ao fazer isso a gente está desenvolvendo nesse menino a capacidade comunicativa, porque nós não vamos desenvolver. Né? Trabalhar textos minúsculos com só a exploração da gramática e de expressões idiomáticas, nós não vamos fazer com que esse aluno desenvolva essa capacidade comunicativa que vocês colocam aqui, que é a linguística, a textual, a discursiva e a sociocultural. Então, o inglês hoje, segundo os parâmetros curriculares, que agora recebe a nomenclatura de orientações curriculares, ela passa a exigir que o inglês ele tem uma profundidade e uma complexidade maior. E se a Ládia fala do descaso com artes, com língua inglesa, não é menor. Não é menor. Uma aula de artes, uma aula de inglês. Né? E a gente já sabe que está aí um debate para tirar a língua inglesa. O espanhol vem chegando, a música chega já já. E aí, com um tempo tão restrito, a gente está tendo algumas dificuldades em dar a cada disciplina o tempo que elas precisam. Agregado a isso, nós temos na sala de aula, quando se trata de língua estrangeira, outro agravante. Nós temos professores com extrema dificuldade de trabalhar língua inglesa na mesma dinâmica que se trabalha língua portuguesa. Um outro agravante. Fica complicado a gente trabalhar língua estrangeira na perspectiva de uma sala de 35, 45, porque nós não somos falantes da língua. Né? A nossa língua é o português. Então, sair do mundo da tradução para entrar no mundo da língua estrangeira, como eu falo na língua portuguesa, não é fácil. E aí a gente comete um crime terrível quando a gente trabalha a língua estrangeira, coloca a frase no quadro e pede o menino para traduzir. Porque vai gerar no aluno aquela visão, eu penso primeiro em português e depois eu traduzo. E a gente não traduz língua estrangeira na mesma dimensão da língua portuguesa. Então a gente vive esse processo e isso há um truncamento na comunicação. Porque há um truncamento na dinâmica sociolinguística, na competência sociolinguística. E há um truncamento
na competência do discurso. Eu primeiro penso em português para depois pensar na outra língua, e eu não posso fazer isso. Então, qual seria a metodologia? Eu vou abandonar o método clássico? Em parte é necessário, sim. Tá? Eu não posso trabalhar os meninos do jeito que eu fui trabalhada de maneira nenhuma. Então, o que é que se propõe? Textos mais complexos. Lá fora é um mundo, tem cultura. E nós não trabalhamos cultura dos textos de língua estrangeira. Nós nos focamos somente na gramática, né? Eu vou trabalhar hoje os pronomes, então eu vou estudar, fazer frases com where, com who, com what, with, while. Eu vou trabalhar só com esses pronomes. Mas eu posso trabalhar esses pronomes trabalhando a cultura de um povo. Por exemplo, eu posso trazer um quadro da Inglaterra, por exemplo, e eu posso pedir para os meninos que eles promovam perguntas usando os pronomes, retratando a história da Inglaterra, o contexto social da Inglaterra. Eu posso fazer isso? Isso é gostoso, porque os meninos começam a conversar e o professor começa a ouvir e faz as correções quando precisar. Eu posso trabalhar vocabulário sem necessariamente dizer para o menino que table é mesa em inglês, né? Eu queria pensar numa palavra em espanhol, mas não lembro não. Eu posso fazer isso? Posso. Eu não preciso traduzir table como mesa, mas eu preciso, na hora de trabalhar vocabulário, levar esse menino a bye para em português, porque agora nós vamos pensar em inglês, ou vamos pensar em espanhol, né? Então, table, good morning, e eu vou falar good morning sem pensar que good morning é bom dia, e isso é possível sim, né? É possível porque eu estou estudando e eu sei que é possível. Tá? Então, o método é esse hoje, o convite é esse, para que esse menino tenha competência, está nas orientações, que o aluno precisa ter um bom domínio comunicativo. Na área discursiva, na competência comunicativa textual, na competência sociocultural, e aí eu preciso trabalhar nessa perspectiva. Mudar essa prática da mesmice, do divórcio com a dinâmica que a língua tem, com a fluência que a língua exige, com a rapidez de raciocínio que a língua exige. Então, qual é o meu conselho hoje para que os professores de língua estrangeira vivam essa dinâmica da comunicação? Primeiro, não se deter na pequenez de vocabulários, de expressões, de palavras e de diálogos. Não ficar com aquela ideia de que ele fala e o aluno repete. Isso é preciso? É, quando o aluno não consegue pronunciar a palavra de forma correta. Então, eu vou trabalhar com ele porque é médio. A criança do ensino fundamental, se eu tiver uma interatividade maior, ela vai se apropriar sim. Assim como ela se apropria da língua portuguesa. A criança, quando é pequena, ela vai dizer por muito tempo, eu viu, né? Eu viu. Até que um dia ela vai de repente perceber que não é eu vi, é eu vi. Assim também com a criança vai ser na língua estrangeira. Mas para o pessoal do ensino médio eu preciso ter um cuidado maior, porque eles já estão saindo, e se não houve esse trabalho, precisa acontecer agora. Então trabalha com isso. Faz essa abordagem cultural, faz essa abordagem de conhecimento histórico dos países que trabalham essas línguas. Como é a dança nesses países, como é a alimentação nesses países. Quando eu viajei, uma colega minha mandou um e-mail para mim e disse assim, olha, Aure, quando tu chegares lá, não te preocupe, o pessoal, o inglês é muito sorry, tudo é sorry. E eu cheguei uma vez num shopping lá e, engraçado, eu batia no povo e o povo dizia sorry, né? Eles são extremamente educados nesse sentido, que a gente não tem essa cultura aqui. Então, trabalhar a cultura de um povo dentro do contexto da língua deles é legal e é necessário hoje. Então, é uma metodologia que o professor de inglês precisa fazer. Ai, mas a gente não tem, gente, o YouTube está cheio, está borbulhando disso aí. Trabalhar músicas populares deles
é uma ideia fantástica. O pessoal do espanhol fez isso aqui, o Robson fez isso, o Jeová fez isso. E eu sei desses dois porque eles trabalharam aqui com os professores. Então, isso é comunicação. Planejar a apropriação de vocabulários sem necessariamente ir para o quadro, sem necessariamente fazer aquela fila de palavras em inglês ou espanhol e aqui ao lado a tradução em português. Porque, olha, to like em inglês é gostar, mas like também é como, né? E eu pareço, ela lembra, como é que eu vou dizer em português? Ela é como o pai dela, eu vou usar like. Aí se eu botei to like, gostar, e depois o aluno pega uma música de um cantor que ela gosta, e ela vê like, e ela vai entender, não vai dar para botar gostar aqui, né? Então assim, a gente precisa criar situações para trabalhar o vocabulário, onde o aluno seja capaz de criar formas de se comunicar. Eu trabalho a mímica e o menino fala e vou traduzir por inglês o que ele tentou, do jeito que ele quiser organizar. Depois é que eu vou trabalhar a estruturação verbal daquela frasal, daquela ideia que ele teve. Então, em inglês hoje trabalha não mais naquela perspectiva da traduzir gramática, copiar a frase e traduzir. Não existe mais essa ânsia por isso, porque ela falhou, ela não deu conta. E numa sociedade, gente, onde a comunicação, ela hoje tem um leque incontável de fórmulas de linguagem, de comunicação, não dá para eu trabalhar a língua estrangeira só nessa perspectiva. Principalmente se eu não esquecer que eu preciso preparar esse menino para o mundo do trabalho e não para o mercado, ou, desculpa a turma também da escola profissional, não somente para o mercado de trabalho. E aí quando o pessoal da profissional trabalha o mercado do trabalho, eles trabalham também com essas disciplinas no mundo do trabalho. Tá? Então fica aí a dica. Dinamizar essas aulas de língua estrangeira para que ele atenda o contexto que a gente precisa agora. Bem, agora nós vamos para as considerações finais, onde vocês podem fazer a conclusão diante do que foi exposto pelos outros colegas e a gente finalizar. Alguém gostaria de dar início? Gostaria de fazer as considerações? Bom, o trabalho com arte é realmente um grande desafio. E aí é como a Ábria colocou. Nós não podemos, né, assim como as disciplinas elas foram compartimentalizadas dentro do currículo, nós continuarmos trabalhar ou realizar um trabalho também compartimentalizado entre os professores das diferentes disciplinas e das diferentes áreas, né, da educação dentro do currículo, dentro da matriz curricular. O trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, é um desafio que nós precisamos lutar, né, para quebrar aí esses obstáculos e entraves que existem dentro da escola. Eu acredito que a formação do Pacto, ela tem dado essa abertura para que nós possamos conhecer as outras áreas, né, e perceber o quanto elas dialogam com as nossas disciplinas. Então, esse momento específico assim, eu acredito que é um marco dentro da educação no momento atual, porque é um espaço aberto dentro do nosso horário de trabalho, para que nós possamos discutir, para que nós possamos melhorar as nossas práticas. E o desafio do arte educador é justamente fazer com que os nossos colegas percebam a importância desse conhecimento, o quanto ele pode contribuir para que o nosso aluno ele possa perceber o mundo com um olhar diferenciado, para que ele possa fazer uma leitura desse mundo
né, de forma subjetiva e possa atuar nele de forma efetiva. Tá? Eu só agradeço a participação e assim lanço o desafio para que todos nós possamos abrir também as nossas portas, né, do conhecimento para partilhar essas experiências e também poder colaborar com os outros educadores que estão lá no nosso cotidiano, no dia a dia da escola. Nós podemos fazer educação diferenciada com qualidade se nós realmente trabalharmos de forma unificada, partilhada, com parceria entre as áreas, para que o conhecimento ele não se dê de forma compartimentalizada, mas de forma significativa para os nossos alunos. Muito obrigada, Ládia. A gente encerra aqui esse momento, certo? Esperamos que vocês nas escolas utilizem esse vídeo como sugestão para enriquecer mais ainda o debate da área, né, de linguagem.